Olá pessoal, hoje a gente fala mais um pouco sobre o Bitcoin, especialmente em 5 motivos que tornam o Bitcoin especial. Antes da gente iniciar a falar sobre esses 5 tópicos, estão extremamente interessantes, passo para lembrar também que no blog há esse mesmo artigo que está narrado aqui de forma escrita. Para quem gosta de ler, pode acessar lá o blog, o link vai estar aqui na descrição. Afinal, o que torna o Bitcoin tão especial? Motivo 1. Libertarianismo. O Bitcoin e outras criptomoedas estão cada vez mais populares. Claro, a ascensão de moedas eletrônicas não governamentais descentralizadas, criptografadas como o Bitcoin, tem sido realizado há anos, mas nos últimos meses surgiu a vanguarda da conversa nacional como figura principal, como Elon Musk, compraram e a Bitcoin atingiu os níveis de valorização recorde. Muitos podem não ter seguido a tendência de perto e procurando entender. Assim, para ajudar os leitores a entender melhor a nova tendência tecnológica, a Fundação para a Educação Econômica entrevistou Will Luther, professor de economia, diretor do American Institute for Economics e adjunto do Cato Institute. Player online game where speculators are trying to out-speculate each other. Is it a means of exchange or an asset class? I see you taking my real dollars and then you give me virtual money in return. Motivo 2. O que faz do Bitcoin diferente do dólar? Uma maneira fácil de entender o Bitcoin é compará-lo ao dólar. Bitcoin é semelhante ao dólar em muitos aspectos, explicou Lutero. Não tem valor intrínseco, o que significa que não tem o uso de seu papel como meio de troca. Ambos significa que eles não são apoiados por algum ativo subjacente. E ambos são moedas de base digital. Bitcoin é totalmente digital, enquanto o dólar é apenas 99,96% digital. Fecha aspas. No entanto, os dois diferem de maneiras importantes. Para um, o governo dos Estados Unidos tem controle centralizado sobre o dólar e seu fornecimento. Bitcoin é descentralizado, significando que não há autoridade central controlada. O suprimento de Bitcoin é pré-programado. Disse Luther, nunca haverá mais de 21 milhões de Bitcoins em circulação. E o fornecimento seguirá uma trajetória pré-determinada até atingir o máximo. O fornecimento de dólares, em contraste, depende da emissão da Reserva Federal. Uma consequência dessa diferença é que o governo pode infrar o dólar dos Estados Unidos. Se desejar imprimir dinheiro, ninguém pode infrar o Bitcoin, porque o fornecimento da moeda não é controlada centralmente ou sujeito à manipulação. Uma outra diferença chave, diz Lutero, é que Bitcoin tende a fornecer mais privacidade financeira em transações digitais. Embora os intercâmbios usando dólar possam ser muito privados, ser feito em pessoa com dinheiro. Trocas digitais usando dólar, que não são feitas em pessoas, devem envolver um terceiro confiável que registra a transação, como um aplicativo de transação ou seu banco. Isso abre uma oportunidade para violações de privacidade. No entanto, uma vez que o Bitcoin pode ser transferido sem confiar em um terceiro confiável,
ele tende a fornecer mais privacidade financeira do que os mecanismos tradicionais de pagamento digitais, explica Luther. Motivo 3. O Bitcoin é uma moeda ou um ativo? Grande parte das notícias ao redor do Bitcoin envolve pessoas que ganham dinheiro comprando e vendendo, quando os seus turnos de preços altamente voláteis. À primeira vista, parece mais semelhante a um ativo, como um estoque, uma compra no mercado de ações, de que é uma moeda, definida como meio de troca. Mas ambos são, Lutero explica. Bitcoin é em primeiro lugar uma moeda, ou uma potencial moeda, diz o economista. No entanto, todas as moedas são ativos, e alguns ativos apreciam. Por esta razão, algumas pessoas pensam em Bitcoin como um investimento, mas isso é secundário. De fato, o preço dele só aumentará. Se tornar mais útil como uma moeda hoje, ou deverá ser mais amplamente utilizado como moeda no futuro. Assim, mesmo aqueles interessados em Bitcoin como um investimento devem entender seu papel como moeda. Motivo 4. Por que o preço do Bitcoin é tão volátil? O Bitcoin é infame por sua volatilidade, o que significa que sua avaliação ou preço muitas vezes oscila drasticamente para cima e para baixo, sobre períodos relativamente curtos de tempo. Isto é, o que torna um ativo especulativo atraente para alguns, mas também é uma barreira para sua adoção como uma moeda generalizada usada para troca. Por que é tão volátil? Como a oferta do Bitcoin é essencialmente corrigida, seu preço flutua devido a mudanças na demanda, diz Lutero. Ele é mais volátil que muitos outros ativos porque é um meio de troca. É mais volátil do que outras mídias de troca porque não tem uma fonte de demanda de núcleo e confiável. A mídia de troca está sujeito a quais economistas chamam efeito de rede, explicou ele. Ninguém quer usar uma fonte, uma forma de dinheiro que ninguém mais está usando. Todo mundo quer usar o mesmo dinheiro que seus parceiros comerciais já estão usando. Portanto, minha decisão de aceitar o Bitcoin torna mais desejável para você e vice-versa. Continuou Lutero. O efeito de rede significa que pequenos choques à demanda são amplificados, já que qualquer coisa fazendo o Bitcoin mais atraente para mim também torna mais atraente para você. E todo mundo, em virtude do fato de que é mais atraente para mim, o mesmo processo funciona na direção oposta por qualquer coisa tornando menos atraente para mim. Novamente, comprando Bitcoin, parando um Bitcoin ao dólar, pode nos ajudar a entender esse fenômeno. Com outras moedas, há algum grupo principal de usuário que todos podem contar com quase certeza para aceitá-lo, diz Lutero. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, está pronto para aceitar dólares em pagamento de impostos e taxas. Parece muito improvável que ele pare de fazê-lo. Esse grupo central de usuários fornece um limite inferior à demanda por dólares. Como resultado, a demanda tende a ser bastante estável. Esse não é o caso do Bitcoin, continua o economista. Não é irracional pensar que sua demanda pode cair para zero. Então estamos constantemente em guarda contra essa perspectiva. Distúrbios relativamente pequenos levam algumas a reavaliar suas posições e o preço de Bitcoin flutua como resultado. Motivo 5.
Será que o Bitcoin vai pegar para o uso generalizado de troca no cotidiano? Se o Bitcoin é apenas uma moeda ou pode pegar para uso generalizado em trocas cotidianas, é um assunto de muito debate. Lutero, por sua vez, aponta que já pode ser usado em muitas trocas. Você pode comprar um sofá no Overstock.com, diz ele. Você pode pagar sua conta sem fio, AT&T. Diga-me, o que você está procurando? E é uma boa chance de que alguém esteja pronto para vender para o Bitcoin. Como não é mais comumente usado, apenas de muitos varejistas dispostos a aceitar, sugere que não é bem adequado para muitas transações. Bitcoin é muito adequado para fazer pagamentos entre pessoas em diferentes países, continuou Lutero. É bem mais adequado para fazer transações privadas, mas poucos das transações que faço no decorrer de um mês envolvem pagamentos entre fronteiras ou exige mais privacidade do que é proporcionado pelo meu banco. Então, eu não gasto meus bitcoins com muita frequência. Eu suspeito que outras pessoas façam um cálculo semelhante. Isso não é uma batida no Bitcoin, é só reconhecer que tende a funcionar como um dinheiro ainda em nichos específicos. E parece provável que isso continue assim no futuro próximo.